Boa noite, irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Irmãos, eu queria convidar você, antes de começar aqui a pregar, queria fazer aqui uma oração. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar aqui primeiro. Senhor, nós queremos te dar graças nesta noite, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelos teus cuidados para conosco, Senhor. Muito obrigado, Deus, por o Senhor sempre cuidar da gente, nos protegendo, nos livrando. Glória ao teu nome, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, nos render a Ti, pedir que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Queremos hoje, Deus, pedir que o Senhor possa estar com as tuas mãos, trazendo graça e misericórdia. Eu quero agora, Senhor, repreender toda enfermidade. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa visitar aqueles que estão nos hospitais, levando cura, levando restauração, aqueles que vão se submeter à cirurgia. Senhor, prepara tudo, mande, Senhor, os recursos. Ó Deus, aqueles que chegaram aqui talvez aflitos, precisando de uma resposta, que o Senhor seja a resposta hoje, que essa pessoa seja impactada pela tua palavra. Senhor, que aquilo que a nossa alma deseja, o Senhor possa permitir, Deus, que a gente possa receber do Senhor. Nós queremos aqui entregar as nossas vidas, pedir do Senhor a tua direção e a tua graça. Deus, eu quero agora repreender toda luta, toda a retaliação do diabo, toda a luta infernal, tudo aquilo que o mundo espiritual tenta, Deus, levantar contra nós, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Todo gigante, toda luta espiritual, toda opressão maligna, todo pensamento contrário, Deus, nós queremos agora repreender no nome de Jesus e abençoe o teu povo. Nos abençoe nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, irmãos, glória a Deus, né? Você que está nos visitando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus possa te abençoar hoje, que você possa abrir o seu coração, que você possa ser impactado aqui nessa noite, nesse lugar. Para quem não me conhece, eu me chamo André Marques, já estou aqui servindo a Deus nessa casa há 16 anos, eu e minha família, minha esposa, a Michele, meu filho André Lucas, que está ali nos ajudando agora. E eu queria, irmãos, nessa noite, hoje nós estamos finalizando essa série de mensagem que a gente começou no primeiro domingo desse mês de janeiro, né? Hoje a gente está finalizando essa série Enraizados. O nosso desejo é que você que tem vindo, participado a cada culto, a cada domingo, que de fato você possa colocar em prática, possa, deixar que Deus possa aprofundar cada vez mais as suas raízes, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, para você de fato experimentar uma vida totalmente cheia de Deus, uma vida sobrenatural, uma vida cheia da paz, cheia das coisas de Deus, e que de fato você possa viver um ano em que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Esse é o nosso desejo, irmãos. Nosso desejo é que de fato você possa avançar, que você possa crescer espiritualmente. Nosso desejo é que você de fato possa viver no centro da vontade de Deus, viver as promessas de Deus, viver aquilo que Deus prometeu para você através da palavra. Esse é o nosso desejo, irmãos. Desejo que você viva de fato o melhor ano da sua vida. Nosso desejo é que de fato você viva uma vida cheia da paz, cheio de esperança, e que você possa glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso desejo. A gente deseja o melhor para você. Olha para esse irmão do seu lado e diga assim para ele: eu desejo o melhor de Deus para você, meu irmão. Eu desejo. Seja profeta de Deus na vida dele aí. Eu te abençoo em nome de Jesus.
Irmãos, esse é o nosso desejo. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Por isso que você e eu, nós estamos aqui na casa do Senhor, para de fato pedir a Deus: Senhor, abençoe esse ano, abençoe meu dia, abençoe minha família, abençoe minha casa. Porque sem Deus, irmão, a gente não consegue, né? Se não for Deus na nossa vida, meu irmão, a gente está perdido. Mas tudo pode ser diferente com Jesus na nossa vida. Quem crê, diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você, trazendo essa noite, encerrando essa série de mensagem. Fevereiro está vindo aí, o pastor Jean está chegando, e vai vir aí com uma série de mensagens poderosas de Deus, mais de Deus sobre você, sobre essa casa. E eu quero compartilhar essa palavra com você, que está lá em Salmo, capítulo 1, verso de número 3. Quero ler aquilo que a palavra de Deus diz aqui para nós nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmãos, peço de você a sua atenção. Diga para esse irmão aí do seu lado aí, diga: irmão, se aquiete. Fique quieto agora. Diga assim para ele: para tudo, irmão, para tudo. Para tudo e fica quieto. Em nome de Jesus, irmão. Salmo capítulo 1, verso 3 diz assim: é como árvore plantada à beira das águas, cujas correntes dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Vou ler novamente: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Essa é a descrição que Davi está dando de alguém que é plantado em Deus. Essa é a descrição que Davi nos deixa escrito para a nossa meditação nessa noite, que aquele que é plantado em Deus, aquele que é plantado à beira das águas correntes, não é água parada, irmãos, é água corrente. Ele diz assim: dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz funciona. E eu creio, irmãos, que existe sim, né? E esse é o desejo de Deus, que de fato nós possamos ser plantados nele. A Bíblia vai falar, inclusive lá em João capítulo 15, você vai ver Jesus falando sobre a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo aquele que está plantado em mim, esse dá muitos frutos. O próprio Jesus usou, irmãos, a metáfora de ser plantados. E é impossível, irmãos, nós de fato vivermos uma vida em que Deus projetou, uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida que vai experimentar o melhor de Deus, a vontade de Deus, se a gente não entendemos que a gente precisa estar plantado em Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai ter dificuldade. A gente vai ter problemas, a gente vai viver situações, irmão, que a gente nunca imaginou na vida que a gente passaria. Mas tudo pode ser diferente na vida daquele que entende que está plantado em Deus, e Deus, no tempo certo, na hora certa, não deixa a gente na mão, não deixa a gente sozinho. Deus está conosco. Quem crê, irmãos, que Deus está conosco? Deus está conosco, irmãos. Eu creio. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra. Eu quero fazer uma pergunta: como posso, né? O tema da mensagem é: desenvolva as suas raízes. Esse é o tema da mensagem, para a gente finalizar aqui essa série. Desenvolva as suas raízes. Olha para esse irmão do seu lado, cheiroso, lindo, bonito, e diga assim: desenvolva as suas raízes. Esse é o ano, irmãos, de você desenvolver em Deus. Esse é o ano, irmão, de você desenvolver a sua fé em Deus. Esse é o ano, irmãos, de você desenvolver o conhecimento sobre Deus na sua vida.
Esse é o ano, irmãos, de você desenvolver a sua fé. Esse é o ano, irmãos. Esse é o tempo. Essa é a hora em que Deus está nos chamando para nós desenvolvermos as nossas raízes nele. Porque aquilo que a gente precisa, Ele tem, Ele sabe, Ele tem a resposta. Por isso você precisa desenvolver. E o que é desenvolver? Desenvolver é crescer. Por exemplo, alguém que quer desenvolver os músculos, vai na academia. Vai lá, malha, levanta os pesos. Todo dia, irmãos. Segunda a sexta, estou na academia. Malhando bíceps, tríceps, perna, costa, peito. E eu não vejo nada. Eu olho no espelho, rapaz, estou do mesmo jeito. 3 meses malhando, todo do mesmo jeito. Mas eu estou lá, amanhã eu estou lá, segunda-feira estou lá. Vou malhar costa. E eu olho assim para o espelho, mas meu Deus do céu, que negócio, minha costa não muda. Está do mesmo jeito, quadrada. Mas eu estou lá. Porque eu sei que uma hora dessa, aquilo que eu estou buscando, eu não estou buscando um corpo perfeito. Eu estou malhando para... A minha intenção é ficar bem de saúde. A minha intenção é ficar magrinho. Eu não sei por que a sua risada, o motivo da sua graça. Mas eu me lembro, quando eu conheci a Michele, que a gente se casou. Eu tinha 21 anos. E eu pesava 75 quilos. 75 quilos. Era bem magrinho. Eu tinha barriga de tanque. Hoje, não é mais tanque, né? É uma máquina. Mas tudo bem. Meu Deus do céu. Irmão, é sério, irmão. Vamos voltar aqui para a palavra. Vocês estão me tirando do sério. Ai, Jesus. Mas o fato é, irmãos, que a gente quer desenvolver, a gente vai para a academia. Você quer desenvolver, por exemplo, seu conhecimento. Faz uma faculdade. Lê livros. Faz cursos. Você vai desenvolver o seu conhecimento. Você vai desenvolver a sua capacidade intelectual. Mas você precisa desenvolver em Deus, irmão. Vai para onde? Igreja. Oração. Leitura da palavra. Buscar em Deus. Você vai desenvolver a sua fé em Deus. Ela vai crescer. Por isso a minha pergunta, diante desse tema, desenvolva as suas raízes. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como posso desenvolver a minha raiz? Como é que eu posso desenvolver as minhas raízes? A minha raiz. Como é que eu posso fazer com que a minha raiz cresça? A minha fé cresça? A minha fé em Deus cresça? Desenvolva. A primeira é, irmãos, confie em todo tempo. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus em todo tempo. Olha para esse irmão mais uma vez e diga assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa confiar em Deus em todo o tempo. Não é de vez em quando, irmãos. É em todo o tempo. Eu preciso confiar em Deus nos tempos bons, mas eu também preciso confiar nos tempos ruins. Porque muitos de nós, irmãos, só queremos confiar em Deus quando as coisas dão mal, se complicam. Quando a dor vem, quando a tribulação vem, quando aperta as coisas, aí a gente vai confiar em Deus. Mas nós precisamos confiar em Deus em todo tempo. Porque nem todo tempo, irmãos, nós vamos estar bem. Mais cedo ou mais tarde, vai vir uma situação que vai mexer conosco. Vai, de alguma forma, tentar prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Existe um fator, irmãos, crucial para ter raízes profundas, é confiar.
E não dá para confiar em Deus, irmãos, 99%. Eu preciso confiar em Deus 100%. Diga assim comigo: eu preciso confiar em Deus todo o tempo, 100%. Não existe, irmão, confiar em Deus 99%, é 100%. O inimigo, irmãos, quer fazer com que a gente não confie. Ele quer fazer, irmãos, a todo um tempo, a todo instante, a gente não confiar em Deus. Uma das principais ideias dele é trazer dúvida. Quantas vezes, irmãos, a dúvida nos impede de crescer? Quantas vezes, irmãos, o sentimento de dúvida não vem sobre nós e nos impede de avançarmos, nos impede de crescermos. Todas as vezes que por falta de confiança eu resolvo fazer as coisas do meu jeito, assumo um lugar que é de Deus, tomo o seu trono, e isso traz destruição. Diga assim para o seu irmão: ei, irmão, não tome o lugar de Deus, não. Não faça isso, irmão. A gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa maneira. Deus quer de você e de mim confiança em todo o tempo. Ele quer que a gente confie nele o tempo todo. Decida passar, irmãos, pelo processo com confiança, lembrando-se do que Deus já fez em sua vida. Olhe a confiança de Davi no processo em que ele teve que enfrentar o gigante Golias. Olha a maneira, irmãos, que Davi vai responder ao rei Saul e aos seus irmãos, quando ele é questionado o fato de ele ter que enfrentar o gigante Golias, que por 40 dias, tanto o rei como todo o exército de Israel era humilhado, era confrontado, e ninguém se levantava para tentar resolver a situação. Mas Davi, irmão, em 1 Samuel capítulo 17, verso 37, a resposta que ele dá, que prova de fato a confiança, e aonde ele estava depositando a sua confiança, foi o fator determinante na vida de Davi que o fez vencer aquela grande batalha, aquele grande desafio. Demonstrou de fato a sua confiança. E ele, nesse versículo, 1 Samuel capítulo 17, verso 37, ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha a declaração de confiança de Davi, irmãos. Ele disse: o Senhor, foi Deus que me livrou, foi Deus que me deu vitória diante do urso e do leão. Da mesma forma que Deus fez comigo lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, que quando o urso veio, que quando o leão veio, eu fui lá e tomei a ovelha, eu venci, mas foi o Senhor que me deu a vitória. E da mesma forma que ele está se levantando contra o exército do Deus Altíssimo, o Senhor me dará hoje nas minhas mãos confiança. Alguém que está determinado a enfrentar suas dificuldades, atribui a Deus a sua confiança. É Deus que vai me dar a vitória, é Deus que vai me dar o livramento, é Deus que vai ser comigo. Irmãos, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, eu não sei quais são os gigantes, os problemas, as tribulações que você está enfrentando, mas, irmãos, confia em Deus. Confia em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Confie em Deus, irmão, e você vai ver o que vai acontecer diante dessa situação. Confia em Deus, confia nele, e você vai ver, irmãos, o que vai acontecer. O que não dá, irmãos, é de a gente tentar fazer do nosso jeito. O que não dá, irmãos, é a gente tentar
resolver na força do nosso braço, porque não vai funcionar. E há coisas, irmãos, que muitas vezes nós passamos na vida que vai testar a nossa confiança, se a gente confia em Deus ou não. Sim ou não? Alguém já passou aqui alguma situação na vida que você teve que de fato confiar em Deus? Alguém já? Eu já, irmãos. Eu vou te contar aqui rapidinho uma situação que eu já vivi. Meus irmãos, penso numa situação que eu enfrentei. No final de 2023, eu e minha família, a gente se organizou, se preparou para fazer uma viagem para Cuiabá. Aluguei um carro, saí daqui para Manaus, de Manaus, peguei a balsa, fui em direção a Cuiabá. Só que eu não sabia, irmãos, que eu tinha que passar pela a dita 319. Eu não sabia da história. E por eu não saber, por eu não ter buscado informações, eu fui na minha confiança. Vou chegar lá, feliz, alegre, viagem maravilhosa. Até então. Até o momento, irmãos, em que no meio da 319, no meio da mata amazônica, no meio do nada, eu fiquei de prego de gasolina. Irmãos, imagina uma situação agora, eu com minha família, minha esposa, meu filho, a minha enteada e a netinha dentro do carro. Quando estavam em determinado momento, que a luzinha acendeu. E a luz e a gasolina que andava, dava de andar 57 quilômetros. Do próximo posto tinha mais de 100 quilômetros para chegar. Não dava de chegar. E agora, irmãos? O que você faz quando a gasolina se acaba no meio da Amazônia, da mata? Bate o quê? Um desespero, né? Irmãos, eu quase chorava. Eu pensei assim, vou voltar. Porque tinha um posto de gasolina que eu passei numa cidadezinha chamada Careiro do Norte. Tem um posto de gasolina. Eu olhei para o bendito posto de gasolina e aquela voz dizia assim, pare. Aí eu fiz o quê, irmãos? Não parei. Eu segui direto. Vamos embora. Vai dar. Tanque cheio. Irmãos, quando eu cheguei na metade da estrada, no meio do nada, a gasolina acaba. E agora, irmãos? Aí nessa hora, irmão, bateu o desespero. Aí eu falei para minha esposa, meu Deus do céu, filha, temos um problema. Que problema? Acabou a gasolina. Aí, irmãos, irmãos, eu dali em diante comecei a orar. Senhor, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. O que eu vim fazer aqui? Senhor Jesus. Aí começou a virar, irmãos, um tormento. Aí naquela hora, irmãos, eu parei e comecei a orar. Senhor, nos dá uma saída. Nos dá uma resposta. Senhor, nos dá um sinal. Aí eu parei assim no restaurante, que estava lá mais na frente, no meio do nada. Perguntei lá, acho que ele tem gasolina. Fui perguntar lá, você tem gasolina para vender? Aí, não tenho não. Tinha um casal lá na hora, perguntou para a gente, vocês vieram para cá sem gasolina, sem carote? Foi, cara. Aí o cara disse assim para a gente, cara, vocês estão na merda. Desse jeito, irmão. Vocês estão na merda. Aí eu entendi tudo ali, irmão, não perguntei mais nada. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer no meio desse nada aqui, Senhor? Estou perdido. E aí, irmãos, eu não sei se eu chorava. E aí eu resolvi confiar. Irmãos, há momentos na vida da gente que a gente passa por situações que a gente não gostaria de ter passado. E aí, irmão, só resta você confiar. O que eu vou fazer, irmãos? Só me restou confiar. E o que eu sei fazer naquela hora ali? Nada. Não sei fazer nada. O que me resta fazer, irmão, é só orar. E comecei a orar. Senhor, me ajuda, me dá um sinal. Aí o rapaz do restaurante me disse assim, olha lá na frente, a uns 10 quilômetros daqui, 17 quilômetros daqui, tem um posto do DENIT. Vai lá. Talvez lá eles tenham gasolina e te socorra. Aí, irmãos, eu peguei o carro e fui em direção ao DENIT. Cheguei lá, a gasolina só dava de andar mais 17 quilômetros. Irmãos, eu
a viagem todinha, desse ponto aqui até lá, no posto do DENIT, orando. Senhor, 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 prepara, Senhor, que haja gasolina lá, que o pessoal possa me vender. Deus, prepara. Meu Deus. Cheguei lá, irmãos, orando. Pensa no sufoco, irmãos. E aí, orando. Irmãos, o fato é, para encerrar, diminuir aqui a conversa, é que lá, Deus preparou tudo. O cara lá já estava... Eu fiquei olhando aquela situação de, rapaz, mas como é que Deus é bom, né? O cara lá já estava me esperando, já tinha um carote de 20 litros de gasolina. Quando eu fui para falar com ele sobre a gasolina, disse, olha, eu já estou falando exatamente agora com o meu chefe sobre isso, só que a internet está fraca, ela está caindo, está oscilando. Eu disse, Senhor, abençoe essa internet, que ele consiga falar agora com seu chefe. Aí, irmãos, demorou 5 minutos, o cara veio e olha, eu consegui falar com o chefe, ele mandou vender. Aí eu comprei a gasolina, botei no tanque. Cheguei lá na frente, irmãos, tinha um outro restaurante, que era o restaurante do Gaúcho, que vendia também gasolina. Aí eu parei de, Michele, vamos comprar mais 10 litros de gasolina aqui? Porque a primeira vez, beleza, a segunda vez é burrice, então vamos comprar aqui. Não quero mais passar por isso. Vai que não dá essa gasolina, vamos comprar. Aí, irmãos, o litro da gasolina é 15 reais, 10 litros, 50, 150 reais. Vamos comprar. Aí, irmãos, mais lá na frente, a gente conseguiu chegar no próximo posto, que foi uma comunidade chamada Realidade. E aí abasteci o tanque. E daí por diante, só enchendo o tanque. Quer um conselho, irmãos? Não confie no seu braço, não. Você precisa confiar em Deus. Nessa hora, irmãos, eu posso dizer, irmãos, com toda a certeza, foi Deus que providenciou aquela situação. Mas o melhor, irmão, vem por vir. Porque foi na volta a situação mais dramática que a gente passou nessa viagem. Mais dramática, porque na volta a gente veio embora. Eu ia vir na terça-feira. E aí eu resolvi vir no domingo. E de Michele, vamos embora que está vindo uma tempestade aí. Se cair chuva lá na 309, a gente está ferrado. A gente não passa, não. E eu vimos, saí lá de Cuiabá até Porto Velho. Irmão, uma nuvem negra que acompanhava a gente. Quando eu cheguei em Porto Velho, um toró de água. E eu pensava na 319, meu Deus do céu, está chovendo lá, a gente vai passar não. Aí a gente chegou, irmãos, na 319, estava enxutinho. Na entrada da 319, a gente viu a estrada enxutinho. Não choveu. Eu disse, glória a Deus, não choveu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos embora. Só que é 500 quilômetros. 319. Aí na volta, irmãos, eu comprei um carote e consegui mais outro. 2 carotes cheios. 40 litros. Não, Michel, vamos voltar agora com o carote, porque agora não dá, né? A gente voltou. Irmãos, no meio da 319, caiu um toró de madrugada. Um atoleiro, irmãos. Fiquemos em 2 atoleiros, quais a gente não sai. Meus irmãos, foram 2 dias viajando, dirigindo sem dormir, porque eu estava com medo da bendita 319. Pense no sufoco, irmãos. Eu não sei, irmão, se você já passou alguma situação na vida em que você de fato teve que colocar em prática a sua confiança em Deus. O fato é, irmãos, que mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar situações que de fato Deus vai ver diante daquela situação se a gente confia em Deus ou não. Mais cedo ou mais tarde, irmão, você vai enfrentar talvez uma notícia, um diagnóstico, alguma coisa que vai vir para abalar a sua fé, mas você precisa confiar em Deus, confiar no Senhor. E hoje estou aqui, irmão, para dizer para você que Deus quer que você confie em todo o tempo. Porque por mais que fique difícil a situação, confie que Deus tem uma saída para você, Ele tem uma resposta para você. Ele quer que você confie nele. Confie no Senhor, irmãos, confie nele. Segundo,
Como posso desenvolver minha raiz? Segundo, decida passar pelas tempestades. Irmãos, outra coisa que a gente vai enfrentar na vida mais cedo ou mais tarde, irmãos, são tempestades. São situações turbulentas. São situações que muitas vezes vêm para abalar nossa fé. São coisas que muitas vezes vêm, irmão, para soprar bem forte a nossa fé, a nossa vida. E a gente não só deve desenvolver essa confiança em Deus em todo o tempo, mas também decidir passar pelas tempestades. E só alguém, irmãos, que foi capaz de desenvolver diante de Deus a sua confiança em Deus, vai ser capaz de passar por qualquer tempestade. Eu já quero aqui começar declarando toda a tempestade na sua vida. Deus te dará graça para você enfrentar e passar. Você vai passar. Você vai atravessar essa tempestade. Em meio às tempestades, muitas vezes, irmãos, a gente não tem paz, vem para roubar nossa paz. Não é verdade? O salmista lá no Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, quantas coisas, irmãos, que o diabo tenta muitas vezes. Deus vai proporcionar situações na vida que a gente vai ficar desesperado. Me lembro aqui um fato uma vez em que os discípulos, lá em Mateus capítulo 8, verso 24 e 26, que eles enfrentaram uma grande tempestade. Essa tal que quase o barco fundava. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos, em desespero, em medo, eles clamam, eles chamam a Jesus e dizem: Senhor, acorde, nós estamos quase a perecer, Senhor. E Jesus naquela hora, irmãos, acorda e diz: homens de pouca fé. E aí Jesus estende a mão e disse: ventos, tempestade, se acalma. E naquela mesma hora, irmãos, a tempestade e o vento forte cessaram. E os discípulos glorificaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero declarar nessa noite, irmãos, que toda tempestade que você porventura já tenha enfrentado ou vai enfrentar, primeiro, confie em todo o tempo. Segundo, decida passar pelas tempestades. Por que, pastor, que eu tenho que passar pelas tempestades? Porque elas fazem parte do processo de desenvolver as suas raízes. A história vai dizer, irmãos, que Jesus estava dentro do barco. Jesus estava lá. Ele estava presente. Então, nenhuma tempestade, irmãos, que a gente possa enfrentar, que a gente não pediu para entrar, porque Jesus convidou eles para entrar no barco e passar ao lado do mar. E aí veio essa grande tempestade. Quando a gente, irmãos, confia em todo o tempo, quando a gente de fato confia em Jesus, desenvolve as nossas raízes em todo o tempo, a gente precisa decidir passar pelas tempestades. Agora tem uma boa notícia, irmãos: nós não estamos sozinhos nessa tempestade. Jesus está conosco. Jesus estava dentro do barco. Então diga para o seu irmão aí do seu lado: ei, irmão, não se preocupe, se acalme, confie em Jesus. Ele está no barco. Diga assim para ele: você não está sozinho. Jesus está presente, irmãos. E é necessário passar pelas tempestades, porque as tempestades, irmãos, elas vêm. Isso acontece com a permissão de Jesus. Quando nós de fato estamos desenvolvendo as nossas raízes, estamos aprofundando as nossas raízes, estamos desenvolvendo as nossas raízes, mais cedo ou mais tarde, irmãos, eu e você vamos enfrentar uma tempestade.
Elas são inevitáveis. Diga assim para o seu irmão: ei, irmão, é inevitável as tempestades. Mas se acalme, Jesus está presente. Essa tempestade não é Essa tempestade é para que você desenvolva as suas raízes, a sua confiança em Deus. Porque muitas vezes nós dizemos, irmãos, para o Senhor: eu confio em Deus. Não é verdade? Eu confio no Senhor. Venha o que vier, eu estou pronto, estou preparado. Mas na primeira tempestade, irmão, a gente muitas vezes quer pular fora do barco. A gente quer abandonar Jesus. A gente fica desesperado. Os discípulos ficaram com medo, ficaram desesperados. Achavam que iam morrer. E é isso, irmãos, que muitas vezes nós pensamos. A gente acha que Jesus nos abandonou, que a gente está sozinho, que as nossas orações não são mais ouvidas. Mas entende, irmãos, você está desenvolvendo as suas raízes, você está se aprofundando, você está expandindo as suas raízes. Então Deus vai permitir que você passe por tempestade, mas não se preocupe, Ele está com você. Ele vai te dar vitória, Ele vai acalmar essa tempestade, e você vai glorificar o nome do Senhor. Vai glorificar. Me lembro uma vez, irmãos, que eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite, e eu pensava que eu ia morrer. Fiquei com medo, que eram muitas dores. Fui para o hospital, fiz todos os exames, e febre, e dores na barriga. Eu me lembro que o médico naquele dia, eu sentindo dores e febre, e diarreia, e o médico fez os exames, e ele ia me liberar. Ele me liberou. Eu disse: doutor, eu estou com febre, eu estou com diarreia, eu estou sentindo dores, e o senhor vai me liberar? Ele só fez assim, ó, tipo assim, eu não posso fazer mais nada. Fui para casa, irmãos. No outro dia fui fazer um exame, tomografia. E quando chegou lá, fiz o exame, acusou apendicite. E o médico disse: vai se internar, avisa a tua família, se prepara. Eu nunca tinha feito uma cirurgia, uma primeira vez. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Será se eu vou morrer? Será se eu não vou? Meu Deus. E aí eu fui, irmãos, fazer a cirurgia. No centro cirúrgico, o médico cortou. E quando ele cortou, ele disse assim: você confia em Deus? Até então estava falando ainda. Aí eu confio em Deus, eu creio em Deus. Aí depois pois você é um milagre. Estourou a apendicite aqui. Se você esperasse mais um dia, você tinha morrido. E aí, irmãos, o médico fez a cirurgia. Fui para casa 5 dias depois. Aí lá na minha casa estourou de novo, e começou a sair um negócio de dentro. E aí o meu pai, que estava na hora lá, de: meu filho, vamos voltar para o hospital. Chama o SAMU, não, pai, não vou voltar mais não, porque vão abrir de novo, eu vou ficar aqui. Não, mas você vai ficar pior. Não vai, pai, confia em Deus, confia no Senhor. E aquele momento ali, irmão, estava vivendo um momento tão difícil, espiritualmente falando, porque eu mais faltava à igreja do que congregava. Naquele dia ali, era tudo ou nada. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas falhas. Deus, não deixa eu morrer, Senhor. E eu passei aquele processo, irmãos, aquelas dores, aquelas dificuldades, passei aquele momento difícil. E hoje eu entendo, irmãos, que Deus estava permitindo passar ali por aquele momento. Era uma tempestade, eu estava com medo, eu estava aflito, mas eu precisava desenvolver a minha confiança, a minha dependência em Deus. E assim acontece com a gente, irmãos. Você está aqui, de repente, uma notícia, de repente algo que você não esperava. Mas aí, irmãos, a gente começa a entender por que muitas vezes nós passamos por coisas que a gente fica aflito. Porque diante de uma situação, ou diante de uma tempestade, só resta uma coisa: ou você confia, ou você confia. Não tem outra alternativa, irmão. É Deus forjando ali, diz, é como se Deus estivesse falando para a gente: olha, confia, porque eu estou no controle.
Confia porque eu estou controlando tudo. Confia porque está nas minhas mãos o controle. Eu ainda sou o Senhor, dono de tudo. Eu não sei, irmãos, o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Talvez uma grande tempestade, talvez dores, talvez, sei lá, algumas situações que trouxeram desconforto para você. Mas eu quero aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: primeiro, confia em todo o tempo. Segundo, decida passar pelas tempestades, porque se você decidir passar pelas tempestades, significa dizer: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono de todas as coisas, é o Senhor que vai me dar a condição de passar por isso, e eu vou passar em nome de Jesus. Você vai passar. Essa tempestade não é para a sua morte. Olha para esse irmão do seu lado, diga assim para ele: ei, irmão, essa tempestade não é para você morrer, é para você amadurecer, é para você entender que Deus, Ele tem um controle de tudo. Tem um controle de todas as coisas, irmãos. Tem um controle. Tem o controle das situações. Então só decida passar pelas tempestades. Decida passar com confiança. Decida passar crendo que Ele vai te dar vitória. Decida passar sabendo que Ele está com você. Ele não abandona você, Ele estará com você. Por isso que Jesus, irmão, deixou o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos consola. É Ele que diante das tempestades está ali conosco, tentando acalmar nosso coração, dizendo: confia, confia, descansa, porque aquele que é o dono do tempo está dizendo: no momento certo, na hora certa, o tempo vai passar. E uma coisa, irmão, que eu tenho aprendido com respeito às tempestades, que ela tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Ela tem hora para terminar. E você precisa passar, decidir passar pelas tempestades. 3, como eu posso desenvolver minha raiz? Terceiro, decida vencer suas fraquezas. Irmãos, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos ponto cego. O que é um ponto cego? Um ponto que você não consegue ver. Alguém que está dirigindo um carro, uma moto, e você está usando aqui o retrovisor, mas tem um ponto cego no carro. Tem ou não tem, irmãos? Eu constantemente, irmãos, eu estou dirigindo no carro e tem uns pontos cegos ali na porta, irmão, que esconde um caminhão, uma carreta, esconde o bitrem. E há algumas vezes que eu tive que fazer alguma ultrapassagem ou dobrar para esquerda ou para direita, eu tinha que fazer assim com a cabeça, no canto da porta. Eu fazia assim, quando eu via, de repente, um bitrem. Eu disse: meu Deus do céu, olha isso. Eu não boto a cabeça, esse bitrem tinha passado por cima de mim. Tem vezes que eu vou fazer um contorno assim, para a esquerda, aí eu olho assim para o lado, eu olho pelo retrovisor, eu não vejo nada, mas eu olho para o lado assim, tem uma moto bem do lado, um carro. Aí, meu Deus, se eu entro, era um acidente na seta. Então nós, irmãos, temos ponto cego na vida. E Deus vai usar, irmãos, as circunstâncias. Entenda aqui uma coisa: Deus vai usar o quê? As circunstâncias. E Deus vai também usar, irmãos, as pessoas, para nos falar das áreas que nós precisamos mudar. Quem é casado aqui, levanta a mão. Não, irmãos, quem é casado aqui, levanta a mão. Pois é, irmão, teu ponto cego lá na tua casa é a tua mulher, marido. Eu lá em casa, irmãos, constantemente a Michelle está me chamando a atenção toda hora. Ponto cego que eu tenho é louça suja, é roupa para lavar, casa para arrumar. Então eu perguntei a ela: pai, esse negócio não está errado não? Por quê, irmão? Por quê? Porque nós precisamos decidir vencer as nossas fraquezas. Irmãos, todos nós temos ponto fraco. A pergunta que eu faço para você hoje: qual é o seu ponto fraco? Pergunte para esse irmão do seu lado aí, ó. Olha para ele aí, ó. Diga assim para ele: qual é o seu ponto fraco, irmão?
Qual é o seu ponto fraco? Tem uns que nem perguntam, né? Salmo 61, verso 2, ele diz assim: desde os confins da terra eu declaro a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Davi está demonstrando aqui um ponto fraco. Ele diz um coração abatido. Irmãos, quantas vezes a gente está caminhando na nossa vida servindo a Deus e vem uma tristeza, vem uma decepção, angústias, vem um desânimo. Tem gente, irmãos, que começa, mas logo desanima. Talvez esse ano você disse: olha, eu vou, agora vai. Você começou animado, mas já está desanimado. Você disse que ia fazer, mas já desanimou. Você disse que ia fazer uma faculdade, mas já desistiu. Você disse que ia fazer um cursinho, mas já não faz mais, já parou. Você disse que ia... Enfim, irmãos, nós temos pontos fracos. Nós precisamos decidir vencer as nossas fraquezas. Precisamos identificar, irmãos, esses pontos fracos. Quais são os pontos fracos que você tem na sua vida? Quais são as áreas, irmãos, da nossa vida que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor e dizer: Deus, eu reconheço, Senhor, que eu tenho um ponto fraco. Essa área da minha vida aqui, Deus, todas as vezes que eu tento começar alguma coisa nova, acontece alguma coisa, eu desanimo, eu entristeço, eu fico abatido. Primeiro ponto, irmão, você precisa identificar na sua vida quais são os pontos fracos. Quais são as áreas, irmãos, que você precisa fortalecer? Quais são as áreas da sua vida que você facilmente cai em pecado? Quais são as áreas da sua vida que você não consegue, por exemplo, ser perseverante? Olha só o que o texto de Tiago 1, 2 e 4 diz: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Diga assim comigo: perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o texto, irmãos, está falando basicamente que a gente precisa ser perseverante. Quantas vezes, irmãos, nós não começamos bem e a gente está no começo do ano, tem muita gente já desanimado, muita gente já cabisbaixo. Ei, irmão, você precisa ser perseverante, irmão. Se você quer viver um ano diferente, se você de fato quer viver um ano em que tudo que você colocar suas mãos seja abençoado por Deus, você precisa decidir vencer os seus pontos fracos. Qual é o seu ponto fraco? É o olhar? Qual é o seu ponto fraco? São as redes sociais? Qual é o seu ponto fraco? É aquilo que você fala? Qual é o seu ponto fraco? Você começa e não termina? Qual é o seu ponto fraco? Você não consegue lidar com as finanças? Qual é o seu ponto fraco? É a sua fé? É a sua vida de oração que você não consegue manter? Eu não sei, irmãos, qual é o seu ponto fraco. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa decidir vencer. E quando eu falo vencer aqui, irmãos, é colocar diante do Senhor, é confiar nele em todo o tempo,
É decidir passar pelas tempestades, porque as tempestades, irmãos, elas vão revelar quais são as áreas fracas que a gente precisa vencer. É na tempestade, irmãos, que vai se manifestar que você vai poder ver, vai poder descobrir qual é o ponto fraco que você tem. Por exemplo, alguém que não sabe ouvir não, tem dificuldade em ouvir não. Deus vai levantar uma situação que para você vai ser grande, extrema, e alguém vai dizer não para você. Se você não aprender a ouvir não, todas as vezes que alguém disser não para você, você vai desistir. Você não vai continuar, você não vai perseverar. E na vida com Deus, irmão, nem tudo Deus vai dizer sim para a gente. Há coisas que Deus vai dizer não. Não a determinadas situações. E a gente precisa entender, irmãos, que é Deus que está forjando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa vida, ao ponto de nós aprofundarmos cada vez mais as nossas raízes. Aí você vai entender, irmãos, que você precisa melhorar naquela área. Pessoas que muitas vezes, irmãos, têm problema com familiares. Pessoas que muitas vezes têm problema na falta do perdão, não conseguem perdoar. Pessoas que muitas vezes não conseguem liberar perdão. Ei, irmão, terminou o ano, já começou o ano novo. Deus tem coisas grandes para você, mas você ainda não tomou atitude para vencer as suas fraquezas. Talvez você tenha dificuldade, irmãos, em lidar com as suas finanças. Deus quer te dar algo grande, mas você não consegue ser fiel no pouco. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas o pouco que Deus te dá, o pouco que Deus coloca nas suas mãos, você não consegue administrar. Você se enrola, se perde. Você não consegue avançar na vida financeira. Você não consegue honrar o Senhor. Isso, irmãos, é muitas vezes uma falha, uma fraqueza que você precisa vencer. Irmão, eu vou ter que falar. Pessoas que muitas vezes, irmão, não conseguem vencer. Por exemplo, a pornografia. Eita Jesus, pornografia. Irmãos, esse ano é o ano em que você e eu, Deus está nos chamando para nós nos colocarmos na sua presença e decidir vencer as nossas fraquezas. E vencer aqui, irmãos, é admitir que você tem algo para você vencer. É decidir que você tem algo para mudar. Tá todo mundo sério, né? Você pode dar um sorriso aí, irmãos? Dê um sorriso aí. Eu acho que eu estou sendo muito duro, né? Não é não, Giliado? Acho que eu estou muito duro, né? O pessoal está sério, não consegue sorrir. Vamos ficar de pé aqui, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus.